Olá meus queridões, sejam todos bem-vindos ao canal Mega História. Eu sou Alexandre Everton e trago para vocês hoje aqui um episódio muito legal. Nós vamos falar sobre Grigori Rasputin, a piroca mais amada ou mais odiada de todo o Império Russo. Mas antes de eu explicar para vocês por que ele era a piroca mais amada ou mais odiada do Império Russo, quero pedir para que você, caso não esteja inscrito no canal, já se inscreva. Se você curtiu o vídeo, deixa o likezinho e vamos lá para a história. Bom, para contar essa história para vocês, nós precisamos voltar para o ano de 1906, onde a Rússia, pré-União Soviética, ainda era um império comandado a mãos de ferro pelo czar Nicolau e sua esposa Alexandra. Apesar de todo o poder político que o casal tinha, eles estavam às voltas com um problema familiar. O filho mais novo deles, Alexei, tinha uma condição de saúde muito delicada e sofria de uma doença chamada hemofilia, que basicamente é a incapacidade do sangue de coagular. Ou seja, se ele sofre um cortinho ali no corpo, ele vai sangrar, sabe lá Deus até que hora. Nessa época, na sociedade russa, havia um místico ou um mago ali que estava se destacando na sociedade. Uns acreditavam que ele realmente tinha poderes sobrenaturais, outros acreditavam que ele era só um charlatão. O fato é que até a própria czarina Alexandra já tinha ouvido falar desse cara. E foi por intermédio de uma amiga delas que eles resolveram um dia chamar esse cara para ajudar o filho deles. Na primavera de 1907, o Alexei passou a sofrer de uma grave hemorragia e a czarina, que já tinha feito de tudo, resolveu então chamar esse cara para ir dar uma olhadinha. Foi então que um sujeito barbudo, com um olhar ali meio esquisito, entrou nos corredores do Palácio Imperial Russo e então chegou até os pés da cama do pequeno Alexei, fez uma oração e tranquilizou todo mundo, dizendo que no outro dia ele já estaria bom. E não é que no outro dia o Alexei acordou bonzinho? E foi mais ou menos dessa maneira que Grigori Rasputin passou a frequentar os meios da realeza russa, se tornando um dos mais intrigantes, controversos e pirocudos personagens da história russa. Mas quem era Grigori Rasputin? Grigori Yefimovich Rasputin nasceu em 1869 num vilarejo da Rússia. Ele era filho de camponeses, teve uma infância muito dura, uma infância muito pobre, portanto ele só foi alfabetizado depois da idade adulta. Ele se casou com uma camponesa chamada Praskovia Dubrovina, com quem teve 7 filhos, mas apenas 3 sobreviveram. Ele teve uma adolescência ali meio problemática, sempre envolvida em confusões, mas aos 27 anos de idade, ele resolveu sair em peregrinação pelos campos russos. Uns dizem que foi por motivos religiosos, depois de aparição de uma virgem para ele, mas outros dizem que na verdade era para fugir das confusões que ele havia se metido. Independente do motivo, a verdade é que ele passou alguns anos seguintes ali pela Rússia andando como um stranik, que na verdade quer dizer andarilho ou peregrino sagrado em russo. Inclusive, ele até ganhou um grupo de seguidores. E por volta dos anos 1900, todo o carisma e o ativismo religioso do Rasputin passou a reverberar por toda a Sibéria. Inclusive, ele até ganhou uma carta de recomendação de um importante religioso russo, e aí ele decidiu partir para São Petersburgo, que é a segunda maior cidade russa. Lá, então, ele passou a fazer conexões com importantes figuras religiosas, e foi daí que ele passou a frequentar também o meio da alta sociedade e até da realeza russa, como nós dissemos. E aí, então, após a cura do pequeno Alexei, ele passou a gozar de grandes poderes e status ali dentro da realeza russa. Inclusive, o czar Nicolau elegeu ele como o acendedor oficial de lâmpadas da corte. Mas juntamente com esse destaque junto à realeza russa, ele também passou a colecionar grandes inimigos e desafetos. Inclusive, ele foi abertamente acusado de heresia religiosa e até de crimes sexuais. Além disso, os desafetos do Rasputin passaram a levantar a hipótese de interferências políticas nas decisões do czar que eram causadas pelo Rasputin. E um dos seus desafetos mais ferrenhos era ninguém mais, ninguém menos que o próprio primeiro-ministro da Rússia na época. Ele passou a sofrer grandes perseguições, acusações de crimes sexuais, e a imprensa da época começou a noticiar um possível comportamento inadequado dele em relação às filhas do czar, a Tatiana e a Olga. E assim como hoje, naquela época também, ali nos corredores do poder russo também tinha alguns babados e algumas fofoquinhas. Mas o babado mais forte que tinham sobre o Rasputin era sobre o tamanho do membro dele. Segundo especialistas,
O amiguinho do Rasputin tinha nada mais, nada menos do que 28 centímetros. 28 centímetros é praticamente a distância entre Moscou e São Petersburgo. Mas além dos poderes sobrenaturais de carregar um salame entre as pernas, o Rasputin também tinha uma outra qualidade. O cara era simplesmente imorrível. Isso mesmo, imorrível, ou seja, o cara não morria. Ele primeiro sofreu um atentado em 1914, quando uma camponesa esfaqueou ele diversas vezes e, apesar de todos os ferimentos, o Rasputin se recuperou totalmente. 2 anos depois, um grupo de nobres liderados pelo príncipe Felix Yusupov resolveu que era hora de acabar de vez com a raça do Kid Bengala russo e resolveu colocar um plano infalível em prática para matá-lo. Na noite de 16 de dezembro de 1916, o príncipe Félix atraiu Rasputin até o seu palácio para um jantar e, quem sabe, até uma noite de amor com sua própria esposa. Eles chegaram no palácio do príncipe Félix pela madrugada, então Rasputin sentou-se à mesa e foi oferecido a ele bolo e vinho. Mas o que Rasputex não sabia é que, na verdade, o bolo e o vinho estavam envenenados. Mas mesmo assim, ele sentou lá, comeu de boa, tomou o vinho e não aconteceu nada. O príncipe Félix então ficou de bobeira, falou, pô, acho que aconteceu alguma coisa aqui, porque eu dei um pedaço de bolo, estava envenenado, deu vinho, o cara não morreu, cara, nós temos que fazer alguma coisa. Foi então que ele teve uma brilhante ideia de subir até o andar de cima, de onde eles estavam, aonde os outros conspiradores nobres estavam reunidos ali, só esperando a hora do Rasputin morrer. Aí ele chegou lá e falou, rapaziada, deu ruim, o cara não morre, ele comeu o bolo, bebeu o vinho e não morre. Alguém tem um revólver para me emprestar aí? Então ele desceu armado, apontou o revólver para Rasputin, atirou e Rasputin caiu ao chão. Então, para não levantar nenhuma suspeita do que havia ocorrido, o príncipe Félix foi lá, pegou o casaco e o chapéu do Rasputin e andou até a casa dele e deixou os pertences dele lá, para o pessoal achar que ele realmente havia voltado do tal jantar que ele tinha ido com o príncipe Félix. Só que, para espanto do príncipe Félix, assim que ele chegou novamente ao palácio e foi remover o corpo do Rasputin, Rasputin acordou, deu um pulo em cima dele. O cara realmente não morre. Então foi aquele bololô todo, o Rasputin em cima dele, ele pegou o revólver, deu 2 tiros, ele ainda saiu correndo e caiu lá, morto. Ou não. Eles pegaram então o corpo dele ali, enrolaram no tapete, sacudiram bem sacudidinho, para ter certeza que daquela vez ele havia esticado as canelas, e resolveram levar o corpo até o rio aonde ele seria jogado. Mas durante o trajeto, Rasputin acordou mais uma vez no meio dos mortos, agarrou o príncipe Félix pelo pescoço, e aí um outro cara chegou e deu mais 2 tiros, e aí eu acho que aí ele morreu mesmo, cara. Então eles lançaram o corpo do Rasputin enrolado ali no tapete, no rio, e o corpo dele foi encontrado 2 dias depois. Segundo que conta, quando encontraram o corpo dele, estava congelado, mas as 2 mãos deles estavam abertas, como se ele quisesse se desamarrar ali das cordas que haviam colocado nele. E de acordo com o laudo final da autópsia, foi encontrado água nos pulmões do Rasputin, o que sugere que ele não morreu nem do veneno, nem dos tiros, e sim afogado. Como o crime foi cometido pela nobreza russa da época, obviamente que o laudo final da morte do Rasputin foi tido como morte acidental. A notícia da morte dele foi recebida com um grande pavor pela czarina Alexandra. Afinal de contas, meses antes dele morrer, ele havia feito uma profecia a ela, dizendo que se caso ele morresse pelas mãos de outra pessoa, toda a família imperial russa também morreria. E o que é mais sinistro dessa profecia é que realmente, de acordo com a história, toda a família Romanov realmente padeceu meses depois com o início da Revolução Russa, mas isso é assunto para um outro vídeo.